Se você tem uma Bíblia com você, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no seu capítulo 28. O último capítulo do primeiro Evangelho, do primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 28, versículos do 1 ao 7. Diz assim a palavra de Deus nesse texto: depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas Ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde Ele foi posto. Agora, vão depressa e digam aos discípulos de Jesus o seguinte: Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso o que eu tinha a dizer para vocês. Muito bem, meus queridos e queridas, a história que nós acabamos de ler em Mateus 28, versículos 1 ao 7, conta o episódio de quando as duas Marias, a Maria Madalena e a chamada outra Maria, foram visitar o túmulo de Jesus, no dia seguinte à sua crucificação. O coração delas, daquelas duas mulheres, enquanto elas caminhavam em direção ao túmulo de Jesus, no domingo pela manhã, o coração delas estava cheio de tristeza pela morte do Senhor. Elas não sabiam que ao chegar naquele túmulo, elas não faziam ideia que ao chegar naquele túmulo, elas iriam ouvir a história mais importante de todos os tempos. Elas não imaginavam que ao chegar no túmulo de Jesus, elas iriam receber a notícia mais importante da história da humanidade, que mudaria para sempre a história dos seres humanos. Ao chegarem ao túmulo, para a surpresa delas, elas viram que a pedra do túmulo de Jesus estava removida. Quando elas chegaram ao túmulo de Jesus, elas se depararam com uma cena que jamais iria desaparecer de suas lembranças e de suas memórias. A pedra do túmulo de Jesus estava removida. Um anjo reluzente estava assentado sobre a pedra, e os guardas estavam como mortos no chão, aterrorizados com aquela cena. Então aquelas duas Marias ouviram do anjo: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas Ele não está aqui, Ele já foi ressuscitado como havia dito. Por isso, o título dessa mensagem que eu trago a vocês nessa manhã é exatamente este: Ele vive. Jesus vive, porque aquele que foi crucificado não está mais no túmulo, Ele ressuscitou. Jesus vive e vive eternamente. Jesus vive e reina para sempre. Passaram-se mais de 2000 anos, mas aquela notícia daquele anjo às duas Marias, ela continua a ecoar através dos séculos, e chega até nós hoje, através da palavra de Deus, a verdade revelada do Senhor. E essa notícia, que atravessa os séculos, essa verdade da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus, ela afeta a nossa vida hoje, o nosso relacionamento com Deus hoje, e afeta a nossa vida com Deus, e afetará por toda a eternidade. Jesus ter ressuscitado e estar vivo, transmitiu àquelas mulheres e nos transmite hoje verdades, realidades espirituais, das quais nós não podemos fechar os nossos olhos. Jesus estar vivo
A notícia de que Jesus vive, a verdade de que Jesus vive, nos transmite realidades espirituais, das quais nós somos convidados a crer pela fé, e permitir que essas realidades transformem a nossa vida no dia a dia. E eu quero falar de 4 realidades espirituais a respeito da vida de Jesus, de Jesus estar vivo e vivo para sempre. A primeira realidade é que Jesus vivo é uma mensagem de vida e esperança. Aquelas mulheres, quando chegaram no túmulo, elas ouviram a maior notícia de todos os tempos: Ele ressuscitou como tinha dito. Jesus ressuscitou. Ele estava morto e reviveu. Jesus venceu a morte. Ele veio da morte para a vida. Ele estava no sepulcro, mas ele foi tirado de lá pelo poder do Espírito Santo. A ressurreição de Jesus, gente, ele é tão importante. Jesus ter vencido a morte é tão importante, é tão importante, é tão importante em nossa vida com Deus, em nosso relacionamento com o Senhor, que Paulo escreveu o seguinte aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Eu vou ler esse mesmo texto na linguagem de hoje para você compreender bem. Se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. Gente, olha o que a palavra de Deus está dizendo, que se Jesus não ressuscitou, então essa live aqui ela é inútil, nós estamos perdendo tempo. Se Jesus não ressuscitou, então por favor desliguemos os aparelhos, cancelemos a transmissão, corta a internet, porque Jesus não ressuscitou. Mas porque Ele ressuscitou, a nossa pregação não é vã, porque Ele está vivo, faz todo o sentido estarmos aqui, para anunciar aquele que vive e vive para sempre, e pode transformar a tua vida, a tua história, a tua existência, e o teu destino por toda a eternidade. Paulo continua dizendo: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Vou ler novamente na linguagem de hoje para a gente entender melhor. Se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Porque Jesus ressuscitou, é porque Ele ressuscitou que nós podemos ser livres do nosso pecado. Porque quando Jesus ele foi para o Pai vivo, recebido no céu, assentado à direita de Deus Pai o Todo-Poderoso, um lugar de autoridade, Jesus ele foi para enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo em nós é o que nos dá poder para vencer a força e o poder do pecado. Não vencemos o pecado pelas nossas forças humanas, vencemos o pecado pela força do Espírito que habita em nós, e o Espírito habita em nós, porque Jesus foi para o Pai. Ele mesmo disse: se eu for, eu não poderei enviar o Espírito, mas se eu for, eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito da verdade, que estará com vocês para sempre, todos os dias. A ressurreição de Jesus afeta a nossa vida para a salvação, porque a Bíblia diz, através do mesmo Paulo, em Efésios capítulo 2, que o mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus do túmulo, é aquele poder do Espírito Santo que nos ressuscita na salvação. Pela graça sois salvos, e juntamente com Jesus, o Pai nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo diz nesse texto, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus pela sua graça e misericórdia, Ele nos ressuscitou, Ele nos transportou da morte para a vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus do túmulo em Jerusalém, é o mesmo poder que nos ressuscita, que nos tira da morte espiritual com a qual nascemos e herdamos de Adão. O Espírito Santo na salvação opera em nós novo nascimento, nova vida. A morte e a condenação da morte são anuladas em nós, e tudo isso é possível porque Jesus ressuscitou primeiro. E em segundo lugar, Jesus estar vivo é uma mensagem de esperança
porque o fato dele estar vivo, isso nos ajuda na nossa vida diária, nos nossos embates diários, nas nossas lutas diárias, nos nossos dilemas diários. Porque aqui quem não enfrenta problemas, quem não enfrenta dificuldades, quem que não enfrenta dores e perdas, até o crente mais fiel enfrenta dificuldade. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que que nos faz vencer as dificuldades do dia a dia? É a presença do Jesus vivo que está em nós, é a presença do Jesus vivo que nos guia, que nos assiste, que nos abençoa, que nos guia, que fala com a gente, que nos dá poder, que nos capacita, com graça, com sabedoria, com poder, com ânimo, com força espiritual. Isso é possível. Podemos viver todos os dias a vida que temos aqui nesse mundo, porque o Jesus vivo habita em nós, pela presença do seu Espírito. A segunda realidade que nos traz a ressurreição de Jesus é que Ele vivo é um chamado para o amor a Deus e para a adoração. A Bíblia diz que quando aquelas duas Marias saíram em obediência ao que o anjo tinha dito, porque o anjo falou para elas: olha, vocês vão sair daqui e vocês vão dizer para os discípulos de Jesus que eles vão se encontrar lá na Galileia. E quando elas deram as costas para o anjo, mais à frente, Jesus apareceu para elas. Jesus ressuscitado, o Jesus ressurreto, apareceu para as duas Marias, e diz assim o versículo 9 do texto que eu li em Mateus 28. De repente Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. E quando Jesus apareceu para elas e disse que a paz esteja com vocês, a primeira coisa que elas fizeram foi, elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Talvez se fosse nos dias de hoje, alguns crentes idólatras pediriam um autógrafo para Jesus. Jesus, me dá um autógrafo. Talvez alguns crentes idólatras desejassem tirar uma selfie com Jesus e postar nas suas redes sociais. Aquelas mulheres, quando se depararam com Jesus ressurreto, vencedor, vitorioso, a primeira coisa que elas fizeram, elas se prostraram aos pés de Jesus, adoraram o Senhor. Jesus ressurreto é um Deus digno de ser adorado, glorificado, exaltado, bendito pelos seus súditos, pelos seus discípulos, pelos seus filhos, pelas suas ovelhas, por aqueles que são dele, que foram comprados e remidos pelo sangue que ele verteu na cruz. A ressurreição de Jesus é um convite à adoração, porque nós adoramos um Deus que está vivo. Há quem adore os mortos, há quem adore pessoas que já morreram, há quem adore personalidades da tradição, da história cristã, há quem adore Maria, há quem adore João, há quem adore Pedro, há quem adore Isabel. Mas o Senhor Deus, Ele diz na sua palavra: eu não darei a minha glória a outra pessoa, eu não darei a minha glória a outro Deus, não darei a minha glória a outra divindade. Há quem adore peças esculpidas pelas mãos humanas, há quem adore imagens feitas pelas mãos humanas, imagens de gesso, de pedra, de madeira, que tem olhos mas não podem ver, tem boca mas não podem falar, tem ouvidos mas não podem te ouvir, tem mãos mas não podem te socorrer, tem pés mas não podem ir na sua direção. É o contrário, você tem que colocar aquilo no andor e levar aquele Deus falso de um lado para o outro, e quiçá colocar um saquinho plástico em cima, para que não se acumule poeira e os mosquitos não façam sujeiras ali em cima. Este é o teu Deus? É nesse Deus que você confia? Porque o Deus em quem nós confiamos
Ele está vivo. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos criou. Nós adoramos a Jesus que está vivo e vivo para sempre. Jesus vivo é um convite à adoração. Estevão, momentos antes de ser morto e apedrejado por causa de Jesus, cheio do Espírito Santo, diz Lucas em Atos capítulo 7, que o Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos no céu, e ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Jesus, ele não está mais no túmulo, Jesus, ele não está numa cruz, Jesus, ele está vivo, ele está à direita de Deus, o nosso Pai. Estar à direita do Pai é um lugar de autoridade, por isso que ele disse em Mateus 28, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, e este que recebeu toda autoridade, esse que está vivo e vive para sempre, este que venceu a morte e que está vivo, é digno da nossa adoração. E hoje você é convidado nesta manhã a adorar a Jesus, a se colocar de joelhos na sua presença, erguer as suas mãos a Ele, levantar a sua voz e glorificar ao Senhor com a tua vida. João, em suas visões do Apocalipse, Jesus apareceu para ele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Olha o que Jesus disse para João: eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O diabo não tem nem a chave da casa dele, porque Jesus, ele tem a chave da morte, ele tem a chave do inferno, ele tem a chave da vida, e ele é o caminho para a vida. Jesus ressuscitado é um convite à adoração. A terceira realidade da ressurreição, a terceira realidade trazida pela ressurreição de Jesus. Jesus vivo é uma convocação para o serviço a Deus. O que os anjos disseram para aquela mulher, para aquelas duas Marias? O que Jesus disse na verdade? Aliás, os anjos já tinham dito para as mulheres, né? Falou: vocês vão dizer para os discípulos que eles vão se encontrar com Jesus na Galileia. E aí Jesus repete isso no versículo 10: vão dizer aos meus irmãos para irem a Galileia, e eles me verão ali. Olha que coisa interessante, pessoal. Aquelas mulheres viram Jesus, o adoraram, o Jesus ressurreto, e a primeira coisa que Jesus ordenou a elas foi: vão trabalhar na minha obra, vão fazer a minha obra, vão trabalhar para mim, vão anunciar que eu estou vivo, vão anunciar que eu ressuscitei, vão dizer para as pessoas que eu venci a morte, vão dizer para os meus discípulos que eu vou me encontrar com eles lá na Galileia. Jesus ressuscitado, ele vivo, é uma convocação para o serviço. Essa ordem de Jesus, dada àquelas duas Marias, vão dizer para os meus discípulos que eu vou encontrá-los na Galileia, ela nos remete ao ide de Jesus, aqui nesse próprio Mateus 28, quando Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Lucas acrescenta mais palavras de Jesus, aquele seu último discurso aos discípulos, em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Por que você acha que Jesus salvou você, meu irmão? Por que Jesus resgatou você, minha irmã? Sabe por quê? Porque Ele quer que você seja uma testemunha dEle. Jesus quer que você seja uma testemunha da obra que Ele fez na sua vida. Ser uma testemunha de Jesus não é você ficar discutindo teologia, você ficar discutindo religião. Não, ser testemunha de Jesus é simplesmente você ser sal, você ser luz, você influenciar o meio em que você está, pela presença de Deus na sua vida.
é você contar para as pessoas como Jesus mudou você, é você contar para as pessoas como Jesus transformou a sua vida. Isso é ser uma testemunha de Jesus. E você contar para as pessoas que o Jesus que você serve está vivo. É isso. Jesus estar vivo é um chamado, uma convocação para o serviço. Porque Jesus salvou você, não foi para você ficar sentado no banco da igreja. Jesus chamou você para você dar fruto. Jesus chamou você para você oferecer a Ele o que você tem de melhor na sua vida. Jesus chamou você para encher você de dons, ministérios, capacidades, habilidades espirituais. Hoje aqui você está me vendo nessa tela, está aparecendo só eu aqui e o nosso irmãozão aqui do teclado, mas tem um monte de gente trabalhando aqui, oferecendo seus dons, oferecendo os seus talentos ao Senhor. Ele chamou você para trabalhar para Deus. Em quarto e em último lugar, a quarta realidade que nos traz a ressurreição de Jesus. Jesus vivo nos transmite consolo e paz. Quando aquelas duas Marias se retiraram do sepulcro, o sepulcro vazio, para avisar os discípulos que o Senhor havia ressuscitado, Jesus apareceu para elas, e a primeira coisa que Jesus disse para elas foi: não tenham medo, não tenham medo. Provavelmente Jesus tenha pensado que aquelas duas Marias, ao avistar um homem que estava morto, que está vivo agora, talvez Jesus pensou que elas ficassem apavoradas, assustadas. Além disso, aquelas duas mulheres, aquelas duas Marias, haviam passado por eventos traumáticos, haviam passado por momentos difíceis, por fortes emoções, naqueles 3 últimos dias. Elas estavam sofrendo com a prisão de Jesus, elas estavam sofrendo com os açoites que Jesus sofreu, elas estavam sofrendo com a crucificação do Senhor, estava na memória delas a agonia de Jesus pregado na cruz, o seu corpo rasgado, o seu sangue correndo pelo seu corpo, estava na memória delas, Jesus morto, retirado da cruz e sendo colocado num sepulcro. O coração delas estava apertado, dolorido, sofrido. Havia dentro delas uma mescla de sentimentos que povoavam as suas mentes, os seus corações: tristeza, decepção, medo, luto, perda. Jesus sabia disso. Por isso que quando Ele aparece para elas, a primeira coisa que Ele diz é: não tenham medo. Nesse domingo de Páscoa, em que comemoramos a ressurreição de Jesus, em que anunciamos a ressurreição de Jesus, estamos no meio de uma pandemia, no momento mais difícil que a nossa nação atravessa da pandemia. E a gente sabe que muitas pessoas, inclusive muitas que estão me ouvindo agora, estão sofrendo a dor da perda, perderam entes queridos. Muitos estão vivendo com medo, estão vivendo apavorados. Muitos que estão me ouvindo agora estão com pessoas queridas internadas no hospital, entubadas no hospital. O seu coração está temeroso, ansioso, aflito, quem sabe abatido, desesperado. E a palavra de Jesus para você nesta manhã é: não tenha medo. E quem está nos dizendo isso não é uma pessoa comum. Quem está nos dizendo isso é o nosso Jesus, que venceu a morte, que ressuscitou, que está vivo. E mais do que ninguém, Ele pode nos dizer, Ele pode dizer a mim, Ele pode dizer a você: não tenha medo, porque Ele está vivo, porque Ele é maior do que tudo. Jesus é maior do que a vida, Ele é maior do que a morte, Ele é maior do que as dores, Ele é maior que o nosso sofrer, Ele é maior que as nossas dúvidas, Ele é maior do que tudo. Portanto,
palavra de Jesus, que vive para sempre, para você nesta manhã. Não tenha medo. Por isso que a realidade da ressurreição de Jesus, Ele estar vivo, nos transmite consolo e paz. Jesus, ao aparecer para aquelas duas Marias, as primeiras palavras do Senhor para elas foram: que a paz esteja com vocês, e não tenham medo. Paz, a paz que excede todo entendimento, como Paulo diz aos Filipenses, que devemos entregar a Deus as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades, e quando fazemos isso por fé, a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, vai guardar a nossa mente, os nossos pensamentos, vai guardar o nosso coração, os nossos sentimentos. Jesus disse: eu vos deixo a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz que Jesus promete, ninguém pode dar. Vacina não pode dar, políticos não podem dar, a direita, a esquerda, os conservadores, os progressistas, ninguém pode dar essa paz, somente Jesus pode dá-la. Nenhum médico, nenhum pastor, nenhum terapeuta pode dar essa paz, que somente Jesus pode dar. Essa paz, ela vem de Deus, e só Deus pode dá-la, mais ninguém. Nós precisamos dessa paz, nesses dias turbulentos que vivemos, nesses dias tão difíceis que vivemos, nesses dias tão desafiadores que vivemos, nós precisamos dessa paz, e ela está disponível para você. Que a paz esteja com você, diz o Senhor ao seu coração. Enfrentamos situações na vida que nos deixam tristes, decepcionados, frustrados. Então, quando nos sentimos assim, temos que ir aos pés de Jesus. E sempre quando vamos aos pés de Jesus, quando lançamos o nosso coração na direção dele, podemos ouvi-lo dizer a nós: que a minha paz esteja com você, não tenha medo, não tema, porque eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando entregamos o nosso coração a Jesus, quando entregamos os nossos medos a Ele, sabe o que acontece? Jesus, Ele vem nos socorrer. Porque olha que diz o autor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 18. Ele diz que Jesus, naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus, Ele compreende a tua dor, Ele compreende a tua ansiedade, Ele compreende o teu medo, Ele compreende o teu luto, Ele compreende o teu sofrer, porque Ele passou por isso quando esteve aqui. A Bíblia diz que Jesus, no Getsêmani, momentos antes de ser traído, crucificado e morto, Jesus sabia todos os flagelos que Ele iria passar, e Jesus, na sua agonia, Ele suou gotas de sangue. Na sua agonia, na sua humanidade, Ele pediu ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Se Jesus, sendo Deus, Ele temeu, Ele teve medo, na sua condição humana, quanto mais nós. Então, quando você sente medo, quando você sente pavor, quando você sente insegurança, entregue tudo isso para Jesus, porque Ele te compreende, e Ele não te condena, ao contrário, Ele te abraça, Ele te acolhe, porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele vem socorrer você. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o único mediador entre nós e o Pai. Não há outro mediador, não há outra medianeira, não há outro mediador, há somente um. Nos ensina a palavra de Deus, e este um é aquele que morreu por nós na cruz, e ressuscitou, e vive para sempre. Eu quero chamar aqui nosso pessoal da música, porque nós vamos encerrar esse culto. Mas eu peço para que você não desligue o seu computador, seu tablet, seu celular.
Continue aí com a gente, porque nós vamos orar ainda, vamos louvar a Deus. E eu quero encerrar esta mensagem dizendo que aquela boa notícia do anjo a respeito de Jesus para aquelas duas Marias, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Esta grande notícia, a maior notícia de todas, de toda a história da humanidade, nos transmite realidades que se relacionam à nossa experiência de vida com Deus. A realidade de que Jesus vivo é uma mensagem de vida e esperança. A realidade de que Jesus vivo é um chamado para o amor e para a adoração. A realidade de que Jesus vivo é uma convocação para servirmos ao Senhor de todo o coração. E que Jesus vivo nos transmite consolo e paz. Eu quero orar nesse momento por você. Eu quero orar pela sua vida. Mas antes de orar, eu quero que você faça desta canção que nós vamos entoar agora uma oração feita a Deus.